mas queremos colocar diante de Deus uma dor que incomoda muitos de nós. Uma dor que se reflete nesta palavra, uma dor que exprime um cansaço que hoje Deus quer aliviar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, disse Jesus. E nós nos achegamos diante dele. E por isso nós rezamos. Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós, os nossos familiares e bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é que é, Márcio? O que você disse que é para digitar aqui? O que é para pôr no comentário? Se você durante essa semana pensou, essa palavra, essa frase, não vou ficar me matando mais para agradar ninguém, ou alguma coisa semelhante, escreve número 1 aqui no comentário que eu quero saber. Se foi só eu ou se você também está nessa, tá certo? Eu gostaria de dizer para você isso, que eu te entendo, mas agora eu vou te falar a respeito de uma coisa perigosa. Presta muita atenção, tá certo? Porque isso é perigoso. E é perigoso para você. Essa frase, dita desse jeito, ela pode estar te matando por dentro. Você diz, eu não vou ficar me matando mais para agradar ninguém. Mas essa predisposição, dito desta forma como eu estou falando, faz exatamente o contrário do que você quer evitar. Você não quer ficar se desgastando, você não quer ficar se acabando, você não quer ficar se matando para agradar os outros, mas aí vem isso e começa a acabar com você por dentro. Porque quando você decide viver só para você, você vira uma pessoa amarga. E uma pessoa amarga, eu vou te falar, gente amarga afasta gente. Pessoa amarga afasta as pessoas, afasta Deus, afasta a solução. Márcio do céu, afasta Deus. Querido, se não afastasse, São Paulo não teria dito para nós, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Existem certas medidas que nós tomamos, que elas constrangem, entristecem, extinguem, apagam o Espírito de Deus em nós. Não é? Eu jamais diria isso se não estivesse na palavra de Deus, porque é uma afirmação muito forte, mas ela é verdadeira. E eu e você sabemos na prática que tem certas decisões que nós tomamos e certos comportamentos que nós adotamos que faz alguma coisa aqui dentro da gente se apagar. Não é? Isso é muito duro. Eu já fiz as minhas experiências de erro e de pecado, e eu posso dizer para você, tem pecado? Que é que nem sujeira quando bate a chuva cai e leva embora. Mas tem outros que não se dissolvem. Sabe, tem coisas que a gente decide, tem coisas que a gente comete, que elas ficam, se Deus não intervier, a gente não se livra daquilo. E uma das coisas que vai, condensando, materializando dentro de nós o erro, o fracasso, a derrota, é essa disposição que a gente traduz através desta palavra. Eu não vou ficar mais me matando para ajudar ninguém, para poder agradar ninguém. Entenda. Não se trata de deixar que abusem de você. Não é isso. Hoje é sobre curar. Hoje é sobre entender o que de fato está te matando e entender quem pode te levantar. E entender onde está o remédio para isso. E entender onde é que eu vou buscar a força para me amparar na fraqueza que isso me causou. Sabe o que está te matando de verdade? Deixa eu te falar o que ninguém tem coragem, viu?
Eu até digo isso muitas vezes em algumas pregações que eu costumo fazer, os lugares onde eu vou evangelizar, que a vida da gente que é pregador é diferente, por exemplo, da vida daquele que é músico, que evangeliza através da música. Porque a música é sempre suave, gente, a música é sempre gostosa. A música, até quando trata de coisas muito difíceis, olha, ela trata fazendo carinho. Mas a palavra, às vezes ela entra como uma faca. E se por um lado o músico acaba que agrada a todos, não é? Ou pelo menos se não agrada a todos, também assim não desagrada. A gente que é pregador, dependendo do que diz, tem gente que nos ama e tem gente que nos odeia. Mas não tem como você levar a palavra de Deus sem ter a coragem de dizer aquilo que muitos não têm coragem de falar. Então agora eu quero te dizer uma coisa que ninguém teve coragem de te dizer. O que te acaba não é trabalhar demais. Mas estou me acabando de trabalhar demais. Olha, você não sabe o quanto eu e minha esposa a gente tem trabalhado. E como tem sido assim cansativo. Mas sabe aquele cansaço que descansa? Não é? Sabe aquela oração de São Francisco de Assis? Que o meu cansaço a outros descansa. Tem um cansaço que descansa. Então o que mata a gente não é trabalhar demais. O que te acaba é a raiva encaixotada na gaveta da alma. Essa raiva guardada aí dentro. Sabe aquelas coisas que a gente põe dentro de caixa e a gente esconde num canto da casa? Às vezes a gente faz isso com a raiva dentro de nós e isso acaba com a gente, isso acaba com os nossos nervos, isso acaba com a nossa alegria, isso acaba com a nossa disposição. O que te acaba é não acreditar mais. Não acreditar mais acaba com você. Ninguém presta, ninguém me ajuda. Não dá para confiar mais em ninguém. Sabe, o que te acaba é viver murmurando, comparando sua vida com a dos outros pelas fofocas que você ouve. Toma cuidado com a fofoca. Sabe por que você tem 2 ouvidos e não 1? Você tem 2 ouvidos para você deixar um reservado para a verdade, porque o outro é ocupado pela mentira. A mentira tem pernas curtas, mas corre depressa. Ô baixinha que corre! A mentira chega primeiro, amiga. Você sabe por que a mentira chega primeiro? Porque ela não tem compromisso com nada, não tem compromisso com ninguém. Ela é irresponsável das consequências. A fofoca quase sempre é 99,9% calúnia, difamação, erro, verdade misturado com mentira, é uma bagunça. Então você que é uma mulher inteligente, você que é um homem sábio, precisa aprender a reservar um ouvido para escutar o outro lado, para você ouvir a verdade, porque ouvir a mentira é quase impossível evitar, porque você não tem como descobrir que é mentira até que você ouve. E aí você fica comparando a sua vida, reclamando da sua vida por causa das fofocas que você tem escutado. Então o que te acaba é você achar que só você sofre. É viver olhando para o seu umbigo, é viver olhando só para a sua dor. E aí, o que acontece com isso? Que não estou futucando você, entende? É que se a gente não encara certas coisas de frente, a gente não consegue resolvê-las. Tem certos males que a gente não consegue tirar da vida da gente enquanto a gente não olha e diz: isso é ruim, isso não presta, isso está acontecendo comigo e eu não quero isso mais me adoecendo. Sabe o que acontece quando você vai vivendo essas coisas que eu fui relatando aqui que estão te matando? Você cria casca. E essa casca, eu vou te falar, é terrível. Você cria casca, você fica agressivo, você fica desconfiado, sem contar com as pessoas, sem esperar nada de Deus, e essa casca apodrece, essa casca adoece,
Essa casca da gastrite, da depressão, causa insônia, dá vontade de não fazer mais nada por ninguém. É isso que essa casca que você criou, pensando que você ia se proteger, faz com você. Num primeiro momento parece que ela protege você. Sabe, essa agressividade, essa desconfiança, parece que ela protege você. Mas depois você descobre que ela só prendeu você. Foi uma armadilha. E está corroendo você. Olha a tristeza que foi se estabelecendo dentro do seu coração por causa disso. Olha o que acontece dentro da sua casa por causa disso. O marido chega cansado e a mulher quer conversar. Ele fala, resumindo. Ela precisa desabafar para se sentir perto. E ele acha que é bobagem. Que a mulher está falando na cabeça dele. Ela pergunta, ele responde com meias palavras. Ela quer conversar e ele diz: pelo amor de Deus, eu com a minha cabeça cheia de coisas e essa mulher me enchendo o saco. Ela precisa, não é só que quer, ela precisa falar. E ele acha que é besteira. Você sabe qual é o resultado? 2 estranhos morando na mesma casa. 2 estranhos. Ela se sente ignorada e ele se sente cobrado e ninguém se sente amado. Isso é o que te acaba. Você concorda? Isso é o que te acaba. A gente dá aqui um exemplo de um casal, de uma família, mas, querido, querida, aplique aos relacionamentos da sua vida. Márcio, você fala aí no programa, você fala muito de casais, porque é o mais dramático, porque quando você está casado, você é obrigado, pela escolha que fez, ao convívio com aquela pessoa. Mas tudo que se diz a respeito de um casal aplica-se a qualquer relacionamento consistente que você tenha. A um colega que trabalha com você de forma permanente, assídua. A um amigo que convive com você, que passou a fazer parte da sua vida, que se tornou como que uma família para você. Diz respeito àquelas pessoas com as quais você escolheu conviver cotidianamente. Diz respeito ao seu namoro. Então, o exemplo é porque quando você diz algo que alcança a realidade de um marido, de uma mulher, isso tem aplicação para praticamente todas as realidades que envolvem os nossos relacionamentos. Então, é isso que te acaba. Não é a conta no fim do mês. É a solidão dentro do próprio lar. Você sabia que o pior tipo de solidão que existe é a solidão a 2? Tem gente que casa para fugir da solidão. É igual aquela pessoa que fugindo da morte corre para ela. Quando eu era criança, fui para uma fazenda e lá eles tinham um charco que caía ali, olha, afundava. Era meio um negócio parecendo uma areia movediça, sabe? Se a pessoa caísse naquilo, afundava e o risco de morrer era grande. Eu não sei por que eles não aterravam aquilo, mas eles tinham. E estava eu lá, brincando ali no meio do pasto, fui ver uma vaca que tinha dado cria. Menino da cidade. Menino da roça não vai lá. Menino da roça não vai, mas manda menino da cidade ir. Que foi o que fizeram comigo. Vai lá ver o bezerrinho que nasceu. Cara, quando você chega a um par de metros da vaca, a vaca já decidiu o que ela vai fazer com você, entendeu? Quando eu vi a vaca vindo para o meu lado, eu corria desesperado e eu vi o povo gritando, não, 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 como se fosse para eu não fugir da vaca. Não era isso. É porque eu estava correndo para aquele charco, para aquele brejo, para aquele lugar de areia movediça. Fugindo da morte, eu estava correndo para a morte. Isso acontece muitas vezes, quando a gente quer fugir da vida, das dificuldades, e acaba indo na direção delas. É muito difícil, não é? Mas a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê a graça,
de não correr em direção à morte. E como eu te dizia, muita gente, fugindo da solidão, correu ao encontro de solidão mais profunda. Que solidão é essa, Márcio? Quem casa só para não ficar só está lascado. Porque casamento nunca acabou com a solidão de ninguém. O que tira a solidão é você encontrar uma pessoa com quem você pode abrir a sua alma, com quem você pode desabafar sem medo de ser julgado, sem medo de ser abandonado. Por isso que o remédio para a solidão não é o casamento, é encontrar um amigo. Quem tem um amigo sofre de qualquer mal, mas sozinho não está, não sofre de solidão. Não sofre. Quando uma pessoa diz, eu me sinto muito sozinho, eu me sinto extremamente só, eu não sei com quem contar. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Que nesse mundo imenso de bilhões de habitantes, essa pessoa não tem um amigo. Porque quando você tem uma amizade, você não entra num casamento esfomeado por carinho, por afeto. Você entra num casamento para realizar uma vocação, para constituir uma família, para ter alguém para caminhar com você, para construir um projeto de vida. Mas você não entra desesperado como uma pessoa que se perdeu no meio do deserto e há muito tempo não via água e agora encontrou uma fonte. Quando uma pessoa se perde no deserto e de repente trazem água para ela, tem que segurar a pessoa, senão ela morre. Porque bebendo água de uma vez, o corpo entra em choque. Porque o desejo de beber toda a água do mundo para matar aquela sede é grande demais. E tem gente que entrou no casamento desse jeito. Na minha casa eu era sozinho, na minha casa eu não tinha ninguém, na minha casa minha família não era por mim, eu não me sentia amado, eu nunca tive nada que é meu, agora eu encontrei no casamento algo que é meu, agora eu vou matar a minha solidão. Ô gente, mas tem solução. Porque você pode pedir a Deus que mude isso dentro do seu coração. E você pode pedir ao Senhor que faça esse milagre no seu casamento. Que converta o seu casamento em algo que realmente vai trazer alegria e paz para você, para o seu cônjuge, né? Então, o que mata a gente é a solidão dentro de casa. É a solidão dentro do próprio lar. Quando você tem alguém para te cobrar, quando você tem alguém para te xingar, quando você tem alguém para te desprezar, para maltratar você, para ficar o tempo inteiro altercando com você, mas você não tem colo, mas você não tem ombro amigo, mas você não tem alguém que te ouve. E pelo contrário, você carrega dentro de você aquela dúvida, será que na hora que eu precisar mesmo essa pessoa estará ao meu lado? Isso é que mata a gente. Mas tem cura. Presta atenção neste versículo que nós vamos ler agora na palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículos do 1 ao 3. Diz assim: nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar só o que nos agrada. Opa! Como é que é? Nós que dizemos que somos fortes, que nos achamos mais fortes, que nos achamos melhores, que achamos que somos os convertidos, que achamos que somos os santos, que achamos que somos os certos, nós, os fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Você está acima da média? Então você precisa suportar quem está abaixo de você. E não buscar só o que nos agrada. Leia na sua Bíblia, está aí. E não buscar só o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem. Marido, você precisa procurar agradar a sua esposa para o bem da sua casa, para o bem da sua família. Mulher, você precisa, querida.
Você precisa agradar o seu marido para o seu bem, para o bem dos seus filhos, para o bem da sua família. Não vou fazer mais, porque eu estou pirraçada. Então você vai colher o fruto amargo de uma vida pirraçada. Você não casou para isso. Você não está namorando para isso. Você não noivou para isso. Essa amizade que você tem não é para isso, para você ficar disputando com a sua amiga. Ora vocês estão de bem, ora vocês estão de mal. Não! Cada um de nós procure agradar o próximo para o bem, visando a edificação. Pai, você precisa procurar agradar o seu filho para o bem, não para o erro, não para o mal, mas para o bem. Para entrar no coração desse menino. Para ser uma voz que a sua filha ouve, homem. Então você tem que ser uma pessoa agradável, porque desagradável ninguém quer te ouvir. Querida, quando você diz, meu filho não me ouve, é que você está desagradando. Porque quando você agrada, quando a pessoa está convencida de que você quer o bem, mesmo aquilo rangendo dentro dela, ela ouve. Aí diz aqui a palavra de Deus, como efeito, Cristo também não procurou o que lhe agradava, mas como está escrito, os ultrajes dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra dura, palavra que cura. Olha, dá até um ditado, né? Nunca tinha proposto um ditado, vou propor. Palavra dura, palavra que cura. Mas nesta palavra dura tem que ter amor. Se tiver amor, palavra dura, mas palavra que cura. Olha o que, presta atenção no versículo comigo agora. Cada um de vós procure contentar o próximo para o bem dele, para a edificação dele. Isso não é sobre você se anular. Isso é sobre ter profundidade. Isso é sobre ser uma pessoa acima da média. Isso é sobre você não se contentar com a mediocridade. Contentar o próximo, entenda? Porque tem muita gente que resiste a isso, que não gosta disso. Essa ideia às vezes machuca você quando você ouve isso, sabe? Dá um negócio dentro de você, sabe? Que te irrita. Aí você está ouvindo isso e fica irritando. Por quê? Porque você não entendeu o que é contentar o próximo. Contentar o próximo não é ser capaz. É você escolher ser a sua melhor versão. É você escolher dar o melhor de si. É você escolher neste dia ser do bem, e isso te faz bem. Não faz bem só para quem está com você. Isso faz bem primeiramente com você. É escolher, então, contentar o próximo, é escolher fazer o bem mesmo quando você não tem vontade. Porque quando tem vontade, qualquer um escolhe fazer o bem. Estou com vontade. Né? Só que isso te iguala por baixo, te nivela por baixo. Porque isso aí, até quem não tem preocupação nenhuma com a vida, até o mais egoísta faz, gente. Você foi chamado para as coisas do alto. Você foi chamado para as coisas de Deus. Foi chamado para as coisas do céu. E hoje o céu está dizendo para você, não devemos buscar só o que nos agrada. Porque quem só busca o que agrada, vira escravo do humor, vira escravo do dinheiro, vira escravo da opinião alheia. Quando você busca só o que te agrada, você se torna um refém das suas próprias escolhas. Agora, quem costuma escolher o que é difícil, quem não se importa de se esforçar, quem não se acomoda, eu vou lhe dizer, esse de verdade é livre. Então, contentar o próximo, concretamente, é o quê? Contentar o próximo é você respeitar o sentimento do outro.
dentro da sua casa. Essa pessoa com a qual você convive e que tantas vezes te contraria, te irrita, te perturba, ela também tem sentimento. É parar de dizer para aquela pessoa que convive com você: ah, isso é bobagem. E nisso nós homens, precisamos aprender muito e precisamos melhorar muito a nossa sensibilidade. Porque esse nosso pragmatismo faz muitas vezes a gente achar que o que o outro sente não tem valor, não vale, é besteira, é mimimi, é milindre. Não, pare de dizer isso é bobagem. É bobagem para você, mas não é bobagem para a pessoa que está vivendo. Então pare de dizer isso é bobagem. Quando a sua esposa, quando seu filho, seu pai vem falar, ouve. Para. Escuta. Seu ouvido não vai cair por você escutar. Não é? Muitas vezes a pessoa que quer falar com você não quer solução. Seu filho chega às vezes para falar, não está pedindo solução. Meu irmão, eu custei muito aprender isso como homem. Porque o homem ouve um problema e ele já quer logo resolver. Às vezes a sua esposa se aproxima de você e comenta algo com você e ela não quer solução. Ela só quer colo. Você está ouvindo, meu amigo? Mas minha mulher, toda vez ela vem, ela me fala, ela quer que eu resolva todos os problemas dela. Não quer. Ela quer colo. É só você ouvir de coração. Basta isso. Você sabe o que é você contentar o seu próximo? É você ter um gesto simples. Um abraço sem motivo. Não precisa ser aniversário para poder dar um abraço. Não precisa a pessoa ter logrado êxito em algo que fez. Ou ter chegado de uma longa viagem. A gente pode abraçar simplesmente porque quis abraçar. É um abraço sem um motivo específico. É chegar para a pessoa e dizer: eu estou contigo. E a pessoa está lá trabalhando e você chega com um cafezinho quentinho, num pires, numa xícara sobre um pires, e você entrega para ela e diz: eu fiz para você. É lavar a louça para ela descansar mais cedo. Depois de um dia inteiro de trabalho, ainda tem aquela pia cheia. Aí você vai lá e lava aquela louça. Mas ela pode fazer e você também pode. Sabe, são pequenas coisas, mas que dizem muito. Por trás de um gesto como esse, tem uma declaração de amor. Você está dizendo: eu te vejo. Você importa. Isso edifica, isso cura, isso conserta relacionamento. E mais uma coisa que é você contentar o próximo, é você ajudar e aliviar. Homem, mulher, pai, filho, não importa quem seja, que esteja precisando. Pergunta para a pessoa: o que eu posso tirar do seu ombro hoje? Às vezes, em meio a várias atividades que eu tenho aqui, eu chego para a Rose e pergunto para ela: você está precisando da minha ajuda? Você quer que eu te auxilie em alguma coisa? Muitas vezes, a maioria das vezes, ela diz: muito obrigado, meu amor, pode deixar, eu consigo fazer. Porque ela sabe que eu também tenho outras ocupações. Mas ora eu vou lá e ofereço ajuda, ora vem ela e oferece ajuda. Quantas vezes para eu encontrar você aqui de manhã, a Rose desce na frente e vai ligando as luzes, vai preparando as coisas, e vai lá e faz um cafezinho e arruma as coisas para mim. Sabe, é um gesto de amor. Você começa o seu dia sabendo que você é amado. Então pergunta: o que eu posso fazer para tornar o seu dia hoje mais alegre, seu dia mais feliz, para te aliviar? A pessoa está cansada. O que eu posso fazer para ajudar você a descansar um pouquinho? É o apoio na casa, com os filhos, na organização. Isso cria um clima maravilhoso dentro do lar. E sabe o que mais? O que mais? Vira escola para os seus filhos. Eles aprendem vendo e não só ouvindo. Tem muita gente que quer ensinar os filhos a viver
com palavras. Você não vai ensinar com palavras, porque o que você faz grita tão alto que o que você fala o seu filho não ouve. Se o que você faz está na contramão daquilo que você diz, seus filhos vão ouvir o que você faz e não vão ouvir o que você fala. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando você para de pensar só em você, até o que você pediu na oração começa a acontecer. Isso é um bem tão grande, é uma graça tão grande que o céu desce sobre nós. Quando você para de pensar só em você, os olhos de Deus se voltam para você de uma maneira diferente, particular. Nunca te deixaram, mas o olhar de Deus é outro sobre você nessa situação e o que você pediu a Deus em oração começa a acontecer. Então comenta aqui que eu quero saber. Qual é o gesto de carinho que você vai fazer hoje por alguém da sua casa? Tem coragem de se comprometer? Olha o desafio, põe aqui que eu quero ver. Repito, qual é o gesto de carinho que você vai fazer hoje por alguém da sua casa? É um abraço no seu filho, um beijo, dizer que ama? Põe aqui. É você chegar na sua casa hoje e dizer, meu irmão, para sua esposa, a louça do almoço hoje é comigo? É um gesto de carinho, hein? É bonito. É você chegar para sua esposa e dizer para ela, escolhe um dia aí na semana que hoje eu vou te levar que essa semana eu vou te levar pra gente comer alguma coisa fora. Não precisa ser caro, irmão. Mas se eu não tenho dinheiro para poder pagar na atual conjuntura um jantar gostoso, elegante para minha esposa, vai com ela na praça. Senta ali num banco. Toma uma água de coco. Custa alguns reais. Caminha com ela de mão dada. Lembra o tempo de vocês de namoro. Isso vai virar uma memória que ninguém vai apagar. Mas eu estou curioso para saber o que passou pela sua cabeça e estou querendo que você escreva aqui. Me conta, qual é o gesto de carinho que você vai fazer hoje por alguém da sua casa? Me conta aqui embaixo, tá certo? Então, eu sei que muitas coisas na sua vida não foram como você esperava. Eu sei disso. E eu sei que ver a vida correr de um jeito e numa direção que você não pensou e nem queria, eu sei que isso te custou muito caro. Mas eu vou te dizer uma verdade. Deus não te pôs de lado. Nunca foi castigo. Os planos que Deus tem para você não são de sofrimento, você sabe disso. Você ouviu isso outro dia. Os planos que Deus tem para você e para a sua vida não são de sofrimento, são de paz. E o milagre começa quando você decide abandonar o rancor. A cura começa quando você decide sair desse buraco. Quando você toma a decisão de se levantar. O milagre acontece quando você decide, eu não vou deixar a pirraça, a mágoa, a ira, o ódio, o rancor mandar em mim, dominar a minha vida. Às vezes você diz, esse homem não manda em mim. Aí o cara diz, essa mulher não manda em mim. O homem não manda, a mulher não manda. Mas o seu ódio manda. O seu rancor manda. Quantos filhos desafiando dentro de casa, dizendo, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim, eu faço o que eu quero. O pai não manda, a mãe não manda, mas o traficante manda. Manda lamber o chão e tem que lamber. Manda lamber a bota e tem que lamber. Quanta mocinha linda, 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 filha querida dentro de casa, se tornou prostituta de traficante para poder pagar a droga. É duro ouvir isso, né, gente? Não é gostoso dizer isso, mas eu vi isso acontecer. Menina rebelde, com ódio dentro de casa, às vezes por causa de uma família desestruturada. Ninguém manda em mim, homem não manda em mim, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim. Entra para o mundo das drogas, entra para o mundo do crime e daqui a pouco, para ter que pagar a droga,
O traficante vai falar para ela, você vai se deitar com fulano ali, você vai deitar com o Beltrano. E a gente tem coragem de dizer, ninguém manda em mim. Não é? Não é assim que a coisa funciona. Eu sei que muitas vezes as coisas não aconteceram como você esperava. E eu sei que isso te custou muito caro. Mas os planos de Deus para a sua vida, eles são bons. O Senhor quer te tirar desse buraco. Permita que isso aconteça. E a graça acontece no momento em que você diz, o rancor não manda mais em mim. Começa com uma decisão. E depois o sentimento acompanha. Mas não é o que eu estou sentindo, mas é o que você está entendendo? Você concorda? Você quer tomar essa decisão agora? Mesmo que os seus sentimentos sejam contrários? Então escreve aqui, o rancor não manda mais em mim. Acabou. Eu nem vou ficar dando mais exemplos, porque senão depois você nem sabe o que escrever, né? Escreve aqui, o rancor não manda mais em mim. Não manda. Você até se identificou quando eu disse, né? Não vou deixar que essa pessoa mande em mim. Você falou isso, mas era o ódio que estava falando. Era a pirraça que estava falando. Corta agora. Com uma decisão. Materializa essa decisão. Tira de dentro e põe para fora. Escreve. O rancor não manda mais em mim. Deixa aí. Deixa isso aí. A mágoa te prende no passado, sabe? Perdoar não é esquecer. Perdoar é você desatar o nó que te amarra no que te machucou. Enquanto você não perdoa, você está amarrado com o que você não quer. Olha que coisa triste. A pessoa que mais te feriu na vida e que você não perdoou está amarrada com você. Você carrega essa pessoa para tudo enquanto é lado. Você lembra dessa pessoa o tempo inteiro. Você vai dormir, você pensa na pessoa. Você vai comer, você pensa na pessoa. Você vai passear, você pensa na pessoa. Você acha que essa pessoa merece toda essa sua atenção depois de tudo que ela fez com você? Ela fez aquilo com você naquela época. E agora não pode mais, porque você cresceu, porque você se afastou, porque de certa forma você rompeu com a situação, mas você continua renovando o mal que ela fez com você todos os dias quando você lembra, porque você não perdoou. Desata um nó que te amarra nisso. Já viveu tempo demais assim. Posso lhe dar uma outra direção? Age com discernimento. Age com juízo. Nem todo mundo merece a sua história inteira, porque a gente pensa assim, não vou confiar mais em ninguém, né? Por quê? Porque você ficou dando cabeçada, confiando na pessoa errada, confiando de maneira errada, confiando de forma imprudente. Como é que você abre sua vida para uma pessoa que você acabou de conhecer? Ah, eu sou um livro aberto. E aí toma pedrada, você fica triste. Age com discernimento. Nem todo mundo precisa saber da sua vida. Nem todo mundo precisa saber da sua história. Você não tem que ficar se justificando para todo mundo. Aliás, você não tem que ficar se justificando para ninguém. Para de dar satisfação da sua vida. Para de ficar pedindo licença para você viver. Então, tem gente que não merece a sua história inteira, mas também tem gente boa. Existe gente boa e existe Deus. Aprende a discernir, a entender que nem todo mundo é igual e que nem todo mundo é imaturo da mesma maneira. E a outra coisa, que não posso deixar de falar desta. Abre o seu coração em casa. Porque um dia você vai chorar sobre todo o tempo desperdiçado de convívio familiar. Abre o coração em casa. A gente precisa dar um jeito nessas situações, sabe, gente? Marido e mulher, pais e filhos. Aprenda a conversar. Aprenda a compreender o outro. Você quer compreensão? Você tem que compreender. Porque o outro com quem você convive não sabe compreender. Mas quando ele olhar você, buscar
buscando compreendê-lo, ele aprende com você. E vai ficar tão agradecido que vai querer fazer por você o que você está fazendo por ele. Então aprenda a compreender, aprenda a se colocar no lugar da outra pessoa. Porque a misericórdia resgata o que estava afundando. A misericórdia resgata o que estava, indo para o fundo. O perdão salva relacionamento. O perdão protege a família, protege. Então olha o que diz a palavra de Deus, não aqui nesse trecho, mas eu, se eu fosse você, anotava, tá bom? Anota aí, se alguém puder, anota para mim aí nos comentários, para os outros depois encontrarem. Eclesiástico 22, versículos do 26 ao 27. Eclesiástico 22, do 26 ao 27. Presta muita atenção nesta palavra. Porque esta palavra está escondida aos olhos de muita gente. Tem muita gente que nunca viu esta palavra, nunca ouviu esta palavra. E de uma maneira especial, você que é evangélico, que nos acompanha, você que é evangélico, recebi uma mensagem tão querida, gente. A senhora dizia, eu sou evangélico, eu te acompanho todo dia, eu não perco a pregação da palavra. Querida, beijo para você. Mas principalmente você que é evangélica, presta atenção nesta palavra, porque ela não tem na sua Bíblia. E eu aconselho você a ter uma Bíblia católica. Pode ter a sua evangélica, mas tem uma Bíblia católica. Por quê, Márcio? Porque ouve esta palavra e veja o que você perde quando você não tem acesso a essa palavra. Diz assim, ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo, teu companheiro, tua companheira, ainda que tenhas puxado uma arma contra ele, não desesperes, porque o regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra ele palavras desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível. Jesus amado, está na Bíblia, amado. Tá, Eclesiástico 22, do 26 ao 27. Ainda que dentro da sua casa você tenha chegado ao limite de pegar um porrete para sua esposa, para o seu marido. Ainda que você tenha puxado uma faca. Não te desesperes, porque dá para voltar atrás. O regresso é possível, será? O regresso é possível. Ainda que tenhas dito contra o teu marido, contra a tua esposa, contra teus filhos, contra teus pais, contra teus irmãos, contra teu cunhado, tua nora, coisas desagradáveis, não temas, porque a reconciliação é possível. Deus refaz relacionamento despedaçado. Ele te faz novo, Ele devolve o gosto de estar juntos. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Respira fundo. Se é com você esta palavra, respira fundo comigo agora. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Vamos rezar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aqui está o teu filho, Senhor. Aqui está a tua filha, sentindo que estava morrendo aos poucos. E por isso dizia, pensava, sentia, eu não vou ficar mais me matando para agradar ninguém. Aqui está o teu filho, a tua filha, Senhor, se desgastando sem ter ajuda. Cansado de lutar sozinho. Cansada de cuidar de tudo sozinha, Senhor. Cura essa tristeza profunda, Jesus, eu peço agora. Tira esse peso de não estar mais dando conta. O peso de não ser o bastante, de não ser o suficiente. Tira essa vergonha, Senhor, de tanto esforço para nada.
Tantos anos dedicados para nada. Tanta atenção, tanto carinho. Você deu o melhor de você. E parece que isso foi nada. Você saiu de manhã cedo, trabalhou em serviço que você não queria. Aguentou a humilhação de chefe para poder trazer o sustento para dentro de casa. E parecia que para os outros isso não era nada. Você trabalhava dioturnamente dentro da sua casa. O serviço de casa não acaba. Você ainda procurou um jeito de ajudar na renda, mas parece que nada disso foi suficiente, nada disso bastou. Ele ainda arrumou outra. E a vergonha tomou conta do seu coração. Senhor, eu peço, tira essa vergonha de tanto esforço para nada. Cura esse teu filho, Senhor, que teve a alma rasgada quando descobriu que a sua esposa o estava traindo. Cura esse coração que veio buscar na oração, Senhor, um pouco de paz. Veio buscar um pouco de paz e não encontrou um pouco, encontrou tudo. Porque não encontrou paz, encontrou a Ti, Senhor, o príncipe da paz. E o Senhor o está abençoando nesse momento. Dá um ânimo novo, Senhor. Devolve a coragem, Senhor. Restitui a alegria de viver, eu te peço. Ensina esta tua filha a estender de novo a mão. Ensina essa mulher, Senhor, a amar sem se perder. Ensina esse meu irmão a dar um voto de confiança, a confiar outra vez, a acreditar que o amor é mais forte do que a morte e que o perdão é poderoso para consertar o que se quebrou. Que essa vida seja transformada. Seja transformada a partir de hoje. Seja transformada a partir de agora. Este filho de Deus, esta filha de Deus, seja transformado nesse momento, porque o teu Espírito está sobre ele, sobre ela, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. 2 remédios para essa semana. O remédio de dentro e o remédio de fora. 2. Remédio de dentro e o remédio de fora. Remédio de fora. Essa semana, topa? Essa semana escolha uma pessoa da sua casa. Escuta essa pessoa por 10 minutos sem interromper, sem dar solução. Seu marido chegou, quer falar com você sobre o trabalho. Você não vai dizer isso e nem vai pensar isso. Ele só fala sobre trabalho. Você vai ouvir 10 minutinhos, sem interromper, sem interromper. Sem ficar olhando no relógio. Sem ficar olhando no celular. Vai falando aí que eu estou te ouvindo. Nada disso. 10 minutinhos, sem interromper, sem dar solução, só escuta. Sua esposa chegou, está desabafando, quer falar mal da amiga, quer falar do problema que ela teve no trabalho, quer falar que tudo nessa casa é ela e que tudo cai sobre ela. Você não vai ficar de cara feia. Você simplesmente vai escutar. Quando ela terminar, faz um gesto de carinho. Você não precisa falar nada, dá um abraço. Diz para ela, vem comigo aqui, senta aqui, me conta. Enquanto ela vai te contando, você vai lá e faz um cafezinho. Coloca para ela. Sabe? Lava algo por ela. Um gesto de carinho. Tá? Remédio de fora é esse. Remédio de dentro. Tem que combinar os dois, tá certo? Toda vez que vier aquele pensamento na sua mente, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, você vai trocar esse pensamento por eu vou fazer o bem para alguém hoje. Toda vez que vier o pensamento. Ninguém está te olhando, ninguém cuida de você, você sozinho nesse mundo, você vai trocar esse pensamento por eu vou cuidar de alguém, eu vou fazer o bem para alguém hoje, porque quem serve se cura. Lembra da sogra de Pedro?
Quem serve se cura. E por último aqui, você topa nesse dia de hoje dar um presente para Jesus? Dar um presente para Jesus hoje. Mas se você topar, mais do que hoje, agora, manda uma mensagem para uma pessoa da qual você estava desistindo. Uma pessoa que quando você pensava nela, você também pensava, eu não vou mais ficar me matando para agradar ninguém. Lembra dessa pessoa? Manda uma mensagem para essa pessoa agora. Uma pessoa que você magoou ou que te magoou. Ou você a magoou ou ela te magoou. Manda uma mensagem, não para discutir, só para dizer, eu quero recomeçar com você, me perdoa. Eu quero recomeçar. Isso quebra o ranço de morte que estava te abatendo. Isso derruba a parede que estava bloqueando a sua vida.